Hoje é um dia santo, um dia santificado, daquele que nós prevemos no terceiro mandamento da lei de Deus, e o dia é um feriado para que todos nós tenhamos a chance de meditar sobre a paixão do Senhor. Os dias católicos santificados eram todos feriados exatamente para isso, para que nós tivéssemos a chance de nos debruçar sobre aquele mistério, de beber na fonte daquele mistério. E hoje nós estamos bebendo na fonte do mistério mais importante de todo o ano. Nós estamos vivendo a celebração mais importante de todo o ano. Nós estamos passando pelo momento mais importante de todo o ano, que é o do Tríduo Pascal, estes 3 dias que nós vivemos como um dia só, que é o dia da nova aliança, que é o dia da ressurreição, que é o dia do sacrifício de Jesus, e nós descemos com Jesus para poder subir com Ele também na ressurreição. E o nosso trajeto, ele é pavimentado pela palavra de Deus. A palavra, para aqueles que estudam, a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande de expandir a nossa alma. As literaturas comuns, elas têm poder de expandir o nosso intelecto, mas a palavra de Deus, ela tem poder de expandir a nossa alma. A alma que é exatamente a porção criada por Deus, única e irrepetível, a alma que nos é dada na hora que nós somos concebidos. É nesta alma que nós vamos entender e guardar os mistérios que nós vimos hoje. Eu queria explicar para vocês, logo no início, algo que aparece muito no Evangelho de hoje. Nós, hoje, quando queremos dar segurança a uma mensagem, geralmente nós usamos a assinatura, ou nós usamos um código, uma senha. Isso dá legitimidade à assinatura. Mas dentre os gregos, havia um costume que eles pegavam um disco de barro, um disco feito de argila de barro, queimado, cozido, partiam aquele disco e deixavam uma parte com o mensageiro e uma parte com aquele que ia receber a mensagem. Para ter certeza de que a mensagem realmente era autêntica, eles precisavam juntar os 2 pedaços do disco de barro. E adivinhem qual era o nome desse disco? Símbolo. Símbolo, que sim em grego, essas letras iniciais, sim, elas significam junto, que foi feito junto. São partes, mas que foram feitas juntas. Tudo que nós fazemos na igreja é uma realidade simbólica, do jeito que eu acabei de explicar. Nós fazemos uma coisa aqui na terra, a nossa parte, e Deus no céu junta a outra metade. E este elemento, que a gente às vezes acha que símbolo é apenas um enfeite, mas na verdade é o símbolo que dá autenticidade à mensagem. Por que nós nos reunimos hoje, na sexta-feira, às 15 horas? É um símbolo. Foi a hora que Jesus partiu. E Jesus parte às 3 da tarde, por quê? Porque era a hora em que os cordeiros da Páscoa eram mortos. Qual é o símbolo que vamos juntar aqui? Se 3 horas era a hora que matavam o cordeiro, e São João está dizendo que Jesus foi morto 3 horas. O que ele quer dizer para nós? Que Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Isso é um símbolo. Mas o Evangelho de hoje traz um símbolo, e aqui eu vou repetir, símbolo no sentido grego da palavra, que é essa palavra jardim. Eu ficava muito intrigado antes de estudar a Bíblia. Por que São João fala tanto desse jardim?
Jesus Cristo que foi para o jardim das oliveiras, Jesus Cristo que foi entregue num jardim, Jesus Cristo que foi sepultado num jardim, e no jardim um túmulo novo, e aí ele faz questão de dizer que nunca ninguém tinha usado. O que é que João está nos dizendo? Jardim nos lembra o paraíso, jardim nos lembra a primeira criação. Qual é o símbolo que São João está nos ensinando? Que Jesus é o novo homem da nova criação e que está abrindo para nós o novo jardim. E que jardim é esse? Jardim que no Antigo Testamento simbolizava a comunhão com Deus. O jardim era o lugar onde Adão e Eva iam para conversar com Deus no final da tarde, que era quando terminava o dia de trabalho. Ou seja, tem uma parte da criação que é para nós cuidarmos, tem uma parte da criação que Deus não vai cuidar para nós, é para nós cuidarmos, mas tem um momento da criação em que Deus vem repousar com Adão e Eva. E esse jardim foi perdido. Jesus, quando morre, é o ser humano, é o homem que está voltando para o jardim. E São João diz uma coisa, né? Diz que ele foi colocado num túmulo novo, e ele diz que ninguém nunca tinha usado. Será que São João está repetindo a informação por desleixo? Não. Olhem a mensagem, olhem o símbolo. Um túmulo novo que ninguém nunca usou. A morte de Jesus é uma morte única, porque foi a única morte de um inocente. Como assim, padre? Todos antes de Jesus pecaram. E qual é o castigo do pecado? Qual é o pagamento para quem peca? A morte. Jesus é pecador? Não. Ele foi morto? Sim. Por isso, ele é o homem que entra nesse jardim, nesse túmulo novo, que ninguém nunca usou. É a morte única, a morte excepcional de Jesus. Ele não precisava, mas quis passar por aquilo. Quis passar porque ali ele ia mostrar a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. Então, esse túmulo novo é a morte de Jesus, que é uma morte nova. É uma morte de um inocente. E quando Deus viu que mataram o seu inocente, Deus diz: eu agora vou fazer justiça para ele. Eu vou dar para ele a vida nova. E por causa desse presente recebido por Jesus do Pai, nós também ressuscitamos porque cremos nele. Então, olhem como nós precisamos mergulhar neste dia. Como nós precisamos entrar no espírito da palavra para não fazermos bobagem, como eu passei a manhã vendo bobagens, até mesmo em algumas TVs católicas. Tenhamos cuidado para não transformar a morte de Cristo num momento social, porque não é. A morte de Cristo tem um sentido teológico. A morte de Cristo tem um sentido espiritual. E nós só vamos acessar este símbolo, nós só vamos acessar esta realidade pela palavra. Ah, padre, mas nós não estamos podendo ir à igreja. Mas vocês têm acesso à palavra. Não estou dizendo que nós vamos viver só da palavra, não. Porque nós já estamos na nova aliança, que é palavra e sacramento. Mas se no momento não estamos podendo viver plenamente, vamos pelo menos aproveitar este tempo para aprofundar a nossa experiência com a palavra. E há muitos anos eu procurava uma chance de dizer o que eu vou dizer agora sobre esse evangelho, né? Porque a gente só pode dizer quando o texto é lido. Hoje vocês têm a chance, junto comigo, de também perceber outra coisa que São João cria, que São João é mestre em fazer isso. A gente chama isso de elemento de arco.
um arco, né? Como se fosse uma viga bem grande de construção. São João, no seu evangelho, coloca lá no começo, no primeiro sinal de Jesus, 3 coisas: Maria, Jesus e muita água que se transforma em vinho. O que aconteceu hoje no evangelho que nós lemos? Maria, Jesus e muito sangue e água. O que Jesus disse lá no começo do evangelho? Minha hora não chegou. Ou seja, não é hora de eu mostrar a nova criação. E Nossa Senhora lhe diz: façam o que ele disser. Nessa hora, Nossa Senhora está consertando o que a pobre Eva fez, que era a desobediência. Enquanto Eva disse: não, Deus proibiu a gente de comer da árvore da vida. Mentira! Deus tinha proibido Adão e Eva de comerem da árvore do bem e do mal. A árvore da vida Deus deu para eles. Mas como Eva tinha sido enganada e desobediente como foi, aqui eu estou falando em linhas pedagógicas, tá bom? E como Eva foi desobediente, ela arrastou toda a criação com ela. Nossa Senhora, diante da árvore da vida que é Jesus, o que é que ela diz? Façam o que ele disser. Nossa Senhora conserta o que Eva fez. E hoje no Evangelho nós temos agora a vez de Adão, o novo Adão, Jesus Cristo, de consertar o que toda a humanidade fez, antes e depois dele. Como que Jesus conserta? Jesus vai para o seu sofrimento, e do seu sofrimento ele é pendurado na cruz, como o fruto da árvore da vida. Jesus na cruz, segundo o Evangelho de São João, é Deus dizendo: vocês rejeitaram a árvore da vida uma vez, mas agora eu vou dar a árvore da vida de novo. E quais são os frutos dessa árvore? O Cristo que nos dá água e sangue. O vinho e a água do começo do Evangelho agora são água e sangue. E Nossa Senhora que estava ali dizendo: façam o que ele disser, agora Nossa Senhora está de pé. Vocês sabem que só fica em pé na hora do sacrifício aquele que está oferecendo. Na missa de ontem, né, porque hoje não tem missa, hoje é a celebração da paixão, mas na missa de ontem, enquanto a assembleia fica de joelhos, o sacerdote fica em pé. Não é uma questão de honra ao sacerdote, não, é a honra à vítima, a Jesus Cristo. E o sacerdote fica em pé porque é ele que está oferecendo ao Pai. Se São João, olha o símbolo, se São João está colocando Nossa Senhora em pé, o que ele quer dizer com isso? Que ela é corredentora, que ela está oferecendo o Filho a Deus, que ela é a sacerdotisa daquele momento. Como é que o senhor sabe disso, padre? Porque nós estamos juntando os símbolos que São João escreveu. Assim como ela estava no casamento, e vocês que já foram a casamento sabem qual é a função da mãe do noivo no casamento. Qual é a única função da mãe do noivo no casamento? Não é de entregar o filho, não é? Noiva, eu criei meu filho, eu vou entrar com ele, mas você que vai embora com ele. Porque ele agora é seu, não é mais meu. Nossa Senhora nas bodas de Caná entra com Jesus. E hoje, o que é que Nossa Senhora está fazendo? Esse filho não é meu mais. Esse filho é de Deus e Deus o está entregando à sua igreja. E Jesus na cruz, nós lemos isso pela manhã na oração, e Jesus na cruz nos deu os 2 presentes que nós precisávamos, o seu sangue e a água do seu coração. Há muitas pessoas que fazem uma leitura médica. É porque o sofrimento fez o sangue e a água se separarem e X e Y. Não é esse o foco. Água e sangue, o que é que a água representa? O que é que a água simboliza na palavra de Deus? A fidelidade, a lei, a obediência, a purificação.
Qual é o sacramento católico que fala de tudo isso? O batismo. E o que é que o batismo faz em nós? Morremos para ressuscitar com Cristo. Você que acha que vai batizar seu filho só quando crescer, acabe com essa ideia de louco. Seu filho deve ser batizado pequeno, para que ele já cresça como um ressuscitado, para que ele já cresça como um filho de Deus, porque o batismo tem poder para fazer isso. É o sacramento simbolizado pela água, a purificação, a regeneração, a vida nova. E na outra parte nós temos o sangue que é a vida, o sangue que é o sacrifício, o sangue que é a restauração, o sangue que é a transfusão de si para o outro. É como se Jesus dissesse: recebam a minha vida em vocês. Que sacramento na igreja? Nós temos o sangue, a Eucaristia. Então Jesus da cruz, morto, nos dá os frutos do seu sacrifício. E nós só precisamos colher estes frutos, nós só precisamos receber destes frutos. Quero terminar, meus irmãos, com o último símbolo desse evangelho que nós lemos, um evangelho que poderíamos ler todo, não é? Pelo menos eu não me canso de ouvir. O que é que o Senhor está nos dizendo com esse evangelho? O Senhor está nos dizendo que para consertar as coisas, nós precisamos passar pela paixão com Jesus. É errada uma teologia que só fala em prosperidade e vitória. A teologia bíblica verdadeira é aquela que fala: sofra com Cristo, para ser vitorioso, para vencer com Ele. Então é como se São João estivesse nos dizendo: Jesus passou pelo caminho dele, agora é a nossa vez. Nós também precisamos passar pelo caminho da cruz, mas o que para os romanos era um instrumento de finalização da pessoa, o que para os romanos era um instrumento de humilhação, de tortura, um instrumento para deixar todo mundo com medo, Jesus diz: não. Aqui é apenas a porta. Depois da cruz, nós aprendemos isso na Quaresma, lembram? Olhem para a serpente de bronze, dizia Deus no Antigo Testamento. Agora nós estamos olhando para a cruz, e nós estamos vendo que a cruz não é o fim, a cruz é a porta para a ressurreição. Padre, e existe ressurreição? Nós cremos num Deus verdadeiro. Eu vim para dar testemunho da verdade. Se Deus me der a chance de ano que vem estar com vocês de novo para celebrar a Semana Santa, nós vamos refletir sobre o que significa esse julgamento de Jesus. Este ano eu queria que vocês fossem mergulhados nessa beleza de estar ali com Nossa Senhora, de estar ali ao pé da cruz, a árvore da vida, o esposo da igreja, o novo Adão, aquele que faz a igreja nascer da sua metade, do seu lado. Olhem que coisa linda a nossa fé. Jesus não entra nos jogos. Jesus não entra naquelas falsas acusações. Jesus não entra naquele falso julgamento. Vamos pedir ao Senhor também esta graça, de que não joguem, de que não tornem a vida humana um joguete, que não tornem a vida humana algo que possa ser dispensado a qualquer momento, que nós possamos entender o sentido verdadeiro. Jesus fez aquilo pela humanidade, por nós. A criação é importante, claro, né? A gente existe no mundo, mas Deus não mandou seu Filho para as plantas, Deus mandou seu Filho para nós. E nós vamos receber do seu sacrifício nesta tarde. Nós vamos nos unir ao sacrificado, para poder no terceiro dia ressuscitar com Ele. E o Senhor que nos convidou hoje a esta igreja,
agora nos convidará à oração.